Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. É um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para o nosso 34º encontro, onde daremos continuidade ao estudo dos incisos contidos dentro do texto constitucional, dentro do artigo 5º do texto constitucional. Antes, no entanto, cumpre trazer uma informação importante sobre a aula passada, onde nós estudamos temas diversos e, na terceira parte, estudamos 3 institutos: o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Sobre a coisa julgada, falamos de uma decisão do STF, e eu gostaria que os senhores anotassem no material de vocês o número do recurso em que o STF proferiu aquela decisão, relativizando a coisa julgada e permitindo que, mesmo após ter sido feita a coisa julgada e não cabendo mais recursos, que um determinado indivíduo pleiteasse novo exame de DNA para que pudesse conhecer suas origens. Essa decisão foi proferida no recurso extraordinário 363889 do STF. É importante que os senhores, tendo anotado essas informações, pesquisem no site do STF essas decisões e leiam pelo menos a ementa dessas decisões para conhecer do que nós estamos falando, para que possam obter mais informações sobre os temas discutidos. Ainda, se os senhores quiserem uma informação importante sobre, ou uma discussão importante sobre direito adquirido, podem pesquisar no recurso extraordinário 322-348 para que tenham mais informações sobre o conceito, sobre a ideia do que é o direito adquirido. Assim, já estamos aptos a iniciar o nosso 34º encontro, onde, na primeira parte da aula, trataremos de estudar os incisos 37 e 53 do artigo 5º da Constituição. Vamos à leitura deles. Já se extrai de início que nós vamos falar do princípio do juiz natural. Vamos à leitura. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Professor, esse princípio do juiz natural é importante? Muito importante, pois ele forma uma tríade, e essa tríade é que vocês têm que conhecer. Vamos à leitura do slide. Não haverá juiz ou tribunal de exceção, juiz imparcial, juiz competente e pré-constituído. Quando cai na prova, disserte sobre o princípio do juiz natural, ou quais informações abaixo estão ligadas ao princípio do juiz natural, estamos falando dessa tríade, de que não haverá juiz ou tribunal de exceção, que o juiz deve ser imparcial, competente e pré-constituído. Juiz competente, imparcial e pré-constituído, e não haverá juízo ou tribunal de exceção. É fundamental conhecer e decorar, conhecer essa tríade, para que vocês possam responder os questionamentos sobre juiz natural. Ainda, temas afetos ao juiz natural, temas importantes e relacionados à ideia de juiz natural. Nós temos o primeiro dele, a prerrogativa de foro. Observe. Nós dissemos que o juiz natural, o princípio do juiz natural, exige que o juiz seja competente, pré-constituído, imparcial e que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso não elimina a hipótese de prerrogativa de foro, que é a situação em que determinados indivíduos, em razão do cargo que ocupam, e não em razão de quem são, mas do cargo que ocupam, possam ser julgados por determinados tribunais, por determinados juízes. Isso não elimina a ideia de juiz natural, já que mesmo nesses casos de prerrogativa de foro, nós temos um juiz pré-constituído, imparcial e competente para julgar aquela demanda. E isso não se constitui em um tribunal de exceção, já que o tribunal também existe anteriormente àquela situação. É o caso, por exemplo, em que alguns políticos são julgados diretamente no STF. São casos de prerrogativa de foro em razão do cargo que essas pessoas ocupavam. Veja, os juízes são competentes, imparciais e pré-constituídos. Portanto, a ideia de prerrogativa de foro não vai contra a ideia do juiz natural, mas ela é adequada ao princípio do juiz natural, por isso, plenamente válida. Tribunal Penal Internacional é o segundo tema importante. E o que nós temos que trazer aqui? Esse tribunal é um tribunal ao que o Brasil aderiu, foi aprovado
e desde 2002 nós estamos submetidos à jurisdição desse tribunal. Discussões sobre o Tribunal Penal Internacional geralmente ficam afetas aos direitos humanos. Portanto, aqui o que eu quero que vocês saibam é que essa ideia de Tribunal Penal Internacional também não viola o princípio do juízo natural, já que cumpre os mesmos requisitos, não violando a ideia do juízo natural. Por fim, Tribunal de Exceção. O Tribunal de Exceção é sim uma ideia contrária ao princípio do juízo natural, portanto, não deve ser aceito, não deve ser visto com bons olhos, porque constitui uma violação ao princípio do juízo natural, já que geralmente é criado post factum, ou seja, após ocorrido o fato ou após ocorrido uma lesão, para o julgamento de determinadas pessoas, ou seja, não temos um juiz pré-constituído e imparcial para o julgamento. Por isso, não deve ser visto com bons olhos, não deve ser aceito e não é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Continuando, sobre a ideia de princípio de juízo natural, essas eram as informações mais importantes. Se ficaram dúvidas, pode enviar para a gente através de um dos nossos contatos. Vamos lá, segunda parte da nossa 34ª aula. Artigo 5º, inciso 38. Vamos à leitura dele. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Professor, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando basicamente do Tribunal do Júri. E aqui é importante conhecer que a Constituição, mais uma vez, ela traz um tema afeto ao direito penal ou a outro ramo do direito para constitucionalizar essa determinada situação. Veja, atualmente existem diversas críticas ao Tribunal do Júri, já que as pessoas que são colocadas para julgar um determinado indivíduo, elas não têm, em sua grande maioria, conhecimento jurídico suficiente para fazê-lo. No entanto, como o Tribunal do Júri é um tribunal, entre aspas, constitucional, já que contido dentro da Constituição, ele não pode ser suprimido. Ainda, recentemente, nós tivemos diversas alterações sobre o Tribunal do Júri, tema afeto ao Código de Processo Penal, tema afeto à matéria processual penal. Vamos ver então o que diz respeito ao direito constitucional e que nos interessa para o concurso. Nós temos aqui plenitude da defesa, conceito importante. Nós falamos aulas atrás sobre princípios constitucionais e falamos do contraditório e da ampla defesa. Aqui no júri falamos da plenitude da defesa. Professor, é diferente ampla defesa de plenitude da defesa? Completamente diferente. Quando falamos de ampla defesa, estamos falando de um fenômeno e de plenitude de outro fenômeno. A plenitude da defesa ela é mais ampla do que a ampla defesa. Ela tem uma incidência maior do que a ampla defesa, já que aqui, no Tribunal do Júri, são aceitos argumentos jurídicos e não jurídicos na defesa de um determinado indivíduo. Por isso, plenitude da defesa, diferente da ampla defesa, onde nós teríamos apenas termos jurídicos, argumentos jurídicos. Ainda, sigilo das votações. Aqui é importante frisar uma alteração do Código de Processo Penal. Anteriormente, todos os jurados votavam respondiam aos quesitos que lhe eram apresentados. Atualmente, com a alteração do Código de Processo Penal, se 4 jurados votarem no mesmo sentido, a votação se encerra, o que garante o sigilo das votações. Vejam, o raciocínio é muito simples. Antes, quando todos os jurados eram obrigados a votar, se todos os jurados votassem no mesmo sentido, era possível saber que todos aqueles jurados tinham a mesma opinião. Atualmente, se 4 jurados já votam no mesmo sentido e com o encerramento da sessão, não se questiona mais sobre aquele determinado quesito, nós não conseguiríamos saber quais jurados votaram em determinado sentido. Portanto, garante o sigilo das votações. Ainda, soberania dos vereditos. Vejam, a decisão dos jurados
ela não pode ser contestada pelo juiz, salvo em algumas situações específicas, e fica a cargo do juiz apenas aplicar a pena ao caso concreto, tomando por base a resposta aos quesitos, por isso, soberania dos vereditos. E, por fim, a ideia de competência, que traz que o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida. Continuando. Outra discussão importante sobre o júri, e aqui nós trazemos de novo a questão sobre a prerrogativa de foro. Súmula 721 do STF. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. O que quer o examinador aqui? O que quer o legislador aqui, o STF, com a edição dessa súmula? Ele quer deixar claro que, se a competência do foro por prerrogativa de função, que é aquela ideia de que determinados indivíduos são julgados por determinados tribunais ou juízes em razão do cargo que ocupem, se essa prerrogativa estiver contida apenas na Constituição Estadual e não na própria Constituição Federal, a competência constitucional do Tribunal do Júri deve prevalecer. No entanto, se a competência para o julgamento por foro de prerrogativa estiver contida na Constituição Federal, aí sim nós poderemos ter a retirada do processo do Tribunal do Júri. No entanto, se for exclusivamente, se for estabelecido pela Constituição Estadual, prevalece o foro do Tribunal do Júri, esquece-se a prerrogativa de função e aquele indivíduo será julgado também no Tribunal do Júri. Assim, nós podemos responder os questionamentos que se apresentam. Primeiro questionamento, Defensoria Pública Estadual de São Paulo, em 2010. Vamos à leitura. De acordo com a Constituição Federal, é assegurado nos processos de competência do Tribunal do Júri. Nós temos aqui 5 alternativas. Vocês vão observar que a alternativa correta é a alternativa B, o sigilo das votações. Professor, o que está errado nas outras alternativas? Processo dos crimes patrimoniais, crimes dolosos contra a vida. A divulgação das votações viola o sigilo das votações. A soberania da sentença sobre as votações, não, é soberania dos vereditos. E o processamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida, não, apenas os crimes dolosos contra a vida, não os culposos. Por isso a única alternativa correta é a alternativa B, que traz exatamente uma expressão contida no texto da Constituição do inciso que nós estamos a estudar. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula, nosso 34º encontro, que foi dividido em 2 partes. E aqui está o meu contato, caso vocês tenham dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.